Elza, você nasceu no Lajeado Graxa, lá no interior do município de Miraguaí, no Rio Grande do Sul. E foi lá que você viveu a sua adolescência, a sua juventude, com um trabalho no interior, na roça. E depois de casada, com 2 filhos, você resolveu vir para Transamazônica. Como foi que aconteceu esse processo de saída de lá do Graxa para atravessar o Brasil e chegar aqui no Pará? Conta um pouco dessa história sua. Foi assim, eu me casei, né? Nós era uma família grande, trabalhando na roça, nossa família era humilde. Daí eu me casei, fui morar na minha casinha e meu marido era professor, trabalhava na escola, lecionava. E tivemos 2 filhos e surgiu a proposta de uma colonização para vir para a Amazônia, numa colonização com os agricultores eu acho que talvez fosse até do Brasil todo, né? Mas na época a campanha estava lá, as propostas que o governo dava a terra, dava a casa mobiliada, né? E salário para os pioneiros que viessem para a Amazônia para integrar a Amazônia, né? A colonização da Amazônia. Quantos hectares de terra vocês tinham nessa época lá? Lá no sul? Vocês viviam com qual espaço lá de plantio? Nós tínhamos o quê? Eram uns 4 alqueires de terra que diziam, né? Lá, alqueires, assim, não sei quanto é um hectare, quantos alqueires né? Mas era uma terrinha, não era muito, mas dava para plantar, para viver, né? Dava para sustentar. Certo. Então, o governo oferecia aqui uma terra maior, bastante terra. Muita terra. Uhum. E o conforto, né? Conforto para trabalhar, para sobreviver. E assim, combinaram, o pessoal acharam que dava de vir, meu esposo achou que era bom de vir, tinha meu sogro junto, que era já mais velho, né? Então, lá na Amazônia, tudo era bom aqui. Então, a gente resolveu deixar as coisas lá, vendemos, troco mais de nada e viemos embora. Isso era que ano, Elza? Isso em 1972. O mês? Mês de outubro, dia 9 de outubro, nós saímos do Rio Grande do Sul. Pois é. Como foi essa preparação para vocês saírem de lá e como foi a partida? Foi um pouco triste. Não dá para dizer nem um pouco, foi muito triste, porque para vir para essa distância, né, tinha que ter muita coragem de tomar essa decisão, de vir e deixar a mãe, deixar os irmãos lá. Foi triste, né? Mas nós com aquele ânimo de vir, de ter um recurso, porque lá, sabe que no Rio Grande do Sul a terra é cara, né? Pra gente possuir mais terra, mas é muito caro. Então, como a propaganda era de ganhar muita terra, casa, então a gente resolveu de vir. E assim nós viemos. O que vocês trouxeram na bagagem? Somente a roupa que usava, que tinha. Somente. Não trouxe nada mais, nada. Só a mala. Eu lembro que vocês saíram da cidade de Miraguaí num comboio de ônibus. Eram várias famílias. De Tenente Portela, nós saímos. Tenente Portela. De Tenente Portela, nós pegamos o ônibus lá e fomos para Porto Alegre. Né? Saímos em comboio, várias famílias que veio nesses ônibus, né? Saíram buzinando como quem ia para uma guerra ou para não sei para onde, né? Era uma buzina só, saindo da cidade que nós morávamos, né? De lá para Porto Alegre. Ficamos 5 dias em Porto Alegre, no hotel, para até chegar o dia de pegar o avião.
Como foi essa ida para Porto Alegre e a vinda de Porto Alegre para cá? Era um voo rumo ao desconhecido, né? Isso. De Tenente Portela a Porto Alegre foi uma alegria, era um ânimo, né? O pessoal vindo, que nós viemos duas famílias de irmã, né? Nós viemos entre 3 irmãs de lá. Duas casadas e uma solteira. Então, nossa, estava todo mundo animado para vir para cá, era uma alegria só. Mesmo chegando em Porto Alegre, o pessoal do hotel, onde a gente ficou, eles diziam, mas vocês vão para lá, para a Amazônia, lá é perigoso, lá tem muito índio, tem só onça, mas nada convencia nós que fosse ruim, né? Nós estávamos tão convencidos de vir para cá, que só via coisa boa, entendeu? Daí quando a gente pegou o avião para vir, meu Deus, o avião era um bicho de 7 cabeças, né? Foi 6 horas de voo, direto a Belém, chegamos em Belém, né? Mas com um tratamento VIP dentro do avião. Sim, tratamento muito bom. Dentro do avião era uma beleza, né? Era o Transbrasil na época, né? Um avião da Transbrasil. A gente veio, muito conforto e chegamos em Belém, ficamos lá, amanhecemos lá, né? E depois, no outro dia, viemos para Altamira, num aviãozinho, né? Batendo. Quer dizer, de Porto Alegre até Belém era uma maravilha. Uma maravilha, uma maravilha. Coisa de primeira. De primeira. Quando chegou em Belém, aí foi da Transbrasil para um Catalina da fábrica. Sim, um teco-teco daqueles que dizia na época, né? Coisa séria. Só em cima da mata mesmo, né? E viemos para Altamira, perto de Marabá, lá para Marabá, para lá, não sei. Ficamos numa agrovila, lá, sem nada. Chegamos lá numa casa, né? Cadê? Nós vamos ficar aqui, queria que nós ficasse lá. Só tinha uma lata no meio da casa, que era o fogão a carvão que tinha, né? Era só o que tinha lá. O pessoal dormindo em rede, que não sabiam nem... Caíam das redes, armavam a rede lá em cima, que ninguém era conhecia. na Agrovila, o novo repartimento hoje, por ali, né? Eu acho que era Marabá, não sei onde lá, né? Diz que tinha muito jagunço lá. Nós buscava água 1 quilômetro dentro da mata. A gente ia buscar água. Quanto tempo vocês ficaram lá? Passemos quase uma semana lá. Passamos uma semana lá. Daí, e era mais família? Quantas famílias? Tinha um bocado de família, era um bocado de família. Né? Todos os que vieram com a gente naquele voo, estavam ali com a gente, né? Era um bocado de família. Depois de uma semana, então, vocês... Daí começaram a fazer, se revoltar, né? Começaram a fazer greve lá e vamos pra... Porque nós viemos, o destino nosso era Pique Itaituba. O Pique Itaituba, né? Que seria a colonização lá, entendeu? Na época era Itaituba lá também, né? Município de Itaituba. Daí, não, aqui não, nós não viemos para ficar aqui. Nós viemos para ir para Itaituba, entendeu? Daí foi quando o INCRA trouxe nós no ônibus para o Pique Itaituba. Aí depois de vocês exigirem lá, eles resolveram então, daí, colocaram no ônibus e vim para o Pique Itaituba. E aí vocês foram colocados num barracão. Quando nós chegamos no tal apartamento, que nós ia ficar nos apartamentos, né? Lá, que não é aqui que a gente vai ficar. Era uns barracão de palha, né? Repartido de pau, né? De pau, e era ali que nós ia ficar, né? Era ali que nós ia ficar. De pau a pique, de madeira. De pau a pique, barracão de pau a pique. Daí ficamos lá, não, mas aqui, ficar aqui com a família, com as crianças. Né? Daí muitos diziam,
Meu lugar não é aqui. Da onde eu vim, eu vou voltar. Vou voltar na mesma hora. Né? Mas como? Muita gente já estava decepcionada. Muita gente já se decepcionou quando chegamos lá. Qual é o apartamento? Para nós, o apartamento deveria ser pelo menos uma casa. Não, era um barracão de chão. E nesse barracão, qual era o tamanho desse barracão? Era muito grande o barracão. Só que tinha os repartimentos assim, de 2 metros pela largura do barracão, sabe? Só aquele lance ali. Era um barracão parece que de 10 por 20, uma coisa assim. Era mais não era 10 não, era menos. Né? Era só mais comprido. Só um cômodo. Ali, comprido, vários cômodos ali dentro, né? Cada um pegava um. Daí, quando a gente chegou lá... Como foi esse impacto de vocês terem chegado? Porque ali tinha família de todos os estados do Brasil. Já tinha família ali. Como foi o impacto para vocês que vieram de um local, inclusive a língua, o sotaque era bem diferente. Isso. Você tinha, por exemplo, o gaúcho falando com o cearense, o paulista falando com o baiano, o mineiro. mineiro. Então, como que foi esse... Maranhense. Foi muito traumático isso para vocês? Foi muito mesmo, foi muito, assim, complicado para a gente acostumar ali, né? Inclusive, quando nós chegamos, fazia 2 noites que nós estávamos dormindo naquele local, o local tinha sido uma pissarreira, sabe o que é pissarreira? Né? Então, tinha um material para botar na estrada. Isso. Quando nós acordamos de manhã, o nosso fogão era 3 tijolos ali com uma latinha em cima. Estava alagado tudo, né? Até o fundo das redes, tudo era alagado. Né? O pessoal tudo reclamando, tudo gritando, tudo chorando. Nós, eram as 3 irmãs, sentadas, que até hoje eu lembro, as 3 irmãs sentadas nos pau, né? No chão, chorando. Né? Chegou assistência social de Itaituba, chegaram lá visitar as famílias que chegou, né? Chegou as famílias. Poxa, nós soubemos que chegaram as famílias aqui para colonização e nós chorando lá. Até elas choraram. Por ver a nossa situação, que estava lá, né? Vocês deixaram a terra de vocês. Por que vocês vieram para cá? Elas perguntavam para nós. Era um desespero total. Desespero total, né? Porque foi só a promessa das coisas. Quando chegamos aqui era tudo diferente. Foi uma decepção completa em todos os sentidos. Tudo. Porque a terra você só via mata. Sim, só mata. Só tinha mata. O salário que o governo oferecia não tinha. Vocês até então enfrentavam apenas as dificuldades de convivência, a vontade de voltar para a terra, sem ter com quê, o arrependimento de ter vindo, entendeu? De ter vindo. Certo. Né? Quanto tempo durou isso, Elza? Nós chegamos nós chegamos dia 18. Sim. Nós chegamos dia 18 de outubro. De 72. 20 por aí, de outubro, né? Nesse barracão. Em novembro, dia 15 de novembro, nós fomos pro terreno já, que tinha tirado o lote. Mas nesse tempo que nós ficamos nesse barracão, precisava de 1 quilo de sal, tinha que ir em Itaituba comprar. Mais de 200 quilômetros. Mais de 200 quilômetros de um cara do INCRA, que lotava, os colonos iam para lá, né? E compravam lá para trazer o mantimento. Porque no local tinha uma tal de cobal, sabe? Uma cobal que era só coisa vencida, coisa velha, sabe? Que tinha para vender nessa tal de cobal, que era um posto de apoio que tinha lá, dizendo, né? Certo. Um ponto de apoio. E tudo era alimento vencido, Tudo né? Porque era muito longe, né? A distância para ir buscar.
Então, quando faltava as coisas, eu ia em Itaituba comprar. Então, na Durava verdade, 2 dias. então, na verdade, vocês ficaram nessa situação no barracão um mês, mais ou menos? Sim, 1 mês, mais, né? Até que escolheram o lote, tiraram o lote e fizeram o tapiri para ir pro lote. Entendeu? Tapiri não tinha casa ainda. Não tinha não. Então, quando vocês mudaram pro lote que o INCRA deu para vocês, o que tinha em cima do Não lote? tinha nada, só tinha tinha o tapiri que a gente fez. A gente fez de palha, o tapiri, cortou o coqueiro e amarrou as folhas e fez o tapiri, né? E um quadrado de 1 hectare 100% desmatado. Desmatado que roçavam e o pessoal do INCRA iam derrubar, né, as árvores com motosserra. Mas a gente que fazia o roçado da broca do mato. Aí tinha que tirar, fazer a coivairar, botar fogo para abrir um espaço para plantar alguma coisa. Botava, queimava antes de dar chuva, né? Que já era fim de ano, já quase início de inverno. Então tinham que botar fogo para ver o que sobrava para limpar, fazer a coivara e plantar. E o que é que vocês plantaram de imediato? Nós plantamos milho. E a semente vinha de onde? Eu acho que era a Emater, o INCRA que dava, o né? INCRA, o arroz, né? Porque Deus é tão bom que ele viu, acho que a situação de certo do povo, deu muito arroz na primeira safra, né? Naquele pouquinho de terra, deu milho, num instantinho nasceu, né? Plantamos umas verduras, umas coisas, né? Na terra queimada, então logo já tinha o que comer, né? Colhido dali, entendeu? Aí foi quando vocês começaram a ver que a terra era fértil, era boa. Que a terra era fértil, primeiro ano pelo menos, né? Deu muita fartura. Né? Já trouxemos uma galinha, um galo de Itaituba, já fomos começando a criar alguma coisinha, né?